Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lucas Garcia e hoje vamos falar sobre os motivos que fazem o dólar correr perigo no cenário mundial. Indiscutivelmente, desde o início do século XX, o dólar tem sido a moeda de destaque global, associada ao domínio econômico dos Estados Unidos. Contudo, é importante notar que as moedas de referência são transitórias, como evidenciado pela história. Ao longo dos séculos, observamos mudanças na principal moeda mundial, conforme diferentes atores assumem proeminência no cenário internacional. Os portugueses foram sucedidos pelo predomínio da moeda espanhola, mas com o declínio do império, essa moeda cedeu lugar à libra francesa. Posteriormente, o grande Império Britânico elevou a libra esterlina ao status de moeda de reserva mundial. Apesar da aparente perpetuidade da libra esterlina, devido à grandiosidade do Império Britânico, o dólar emergiu como uma moeda em que todos depositavam confiança. No entanto, a supremacia do dólar pode estar se aproximando do fim? O vídeo de hoje explora os motivos por trás de sua possível queda e as implicações disso para o mundo. Agora, imagina se a moeda predominante global fosse a sua, e a maioria das transações comerciais entre diferentes nações ocorressem usando a sua moeda. Isso seria altamente benéfico. Isso se deve ao fato de que muitos países e empresas ao redor do mundo, envolvidos em negócios internacionais, precisariam da sua moeda, e como resultado, devido à crescente demanda por essa moeda, seria possível imprimir mais notas sem que o seu valor fosse significativamente impactado. Até certo ponto, isso representaria uma forma de financiamento praticamente gratuito. Esse é o benefício que os Estados Unidos têm desfrutado com o dólar, pois é altamente desejado. No entanto, discutirei por que os Estados Unidos podem perder essa vantagem crucial. Vamos explorar isso agora. Na década de 90, os Estados Unidos reinavam sem oposição, mas desde o início do século XXI, a trajetória do dólar se deparou com concorrentes formidáveis. Nosso primeiro destaque vai para a União Europeia, que introduziu o euro em 2002, com vários países adotando essa moeda. Começaram a realizar transações comerciais entre si e até mesmo com outras nações em euros. Além disso, há planos ambiciosos para uma moeda comum em toda a África e há também planos para a criação de uma moeda latino-americana de uso internacional. No entanto, a maior ameaça surge com a ascensão da China como uma potência econômica do século XXI. Ao longo desse século, a China emergiu como uma força capaz de rivalizar com os Estados Unidos. O renminbi ou yuan tornou-se cada vez mais aceito em transações globais. Mas antes de prosseguirmos, é importante esclarecer que o renminbi é a moeda e o yuan são as unidades. Para compreender melhor o vídeo, podemos considerar o renminbi e o yuan como uma única moeda chinesa. O centro da questão é que a intensificação dessa competição com o dólar levou as reservas da moeda norte-americana no exterior a atingirem seu ponto mais baixo desde os anos 90. Ficando atrás do euro, da moeda japonesa, da libra esterlina, do franco suíço e, por fim, do yuan chinês. Especificamente, a China, como uma grande potência emergente, elaborou um plano abrangente para minar a supremacia do dólar. A China investiu consideravelmente em infraestrutura e projetos de grande envergadura global, especialmente na Ásia e na África. Isso resultou em muitos países que, ao aceitarem financiamento chinês para construir sua infraestrutura, como estradas, trens e aeroportos, agora estão endividados com a China. Esses países podem ser facilmente pressionados pela China a adotar sua moeda como uma moeda de transações comerciais. A China está disposta a até mesmo oferecer descontos na dívida em troca do uso de sua moeda, e nações como Camboja, Paquistão, Mianmar e até mesmo a Rússia já usam frequentemente yuan em transações internacionais com a China. A imposição para que seus parceiros comerciais adotem a sua moeda não deve ser subestimada, especialmente porque a China é um importante parceiro comercial para muitos países. Além disso, sendo um dos maiores importadores de petróleo, a China exerce forte pressão sobre os produtores de petróleo para aceitarem sua moeda como uma moeda comercial. A participação de países como a Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos nessa iniciativa será crucial para consolidar a moeda chinesa como uma potencial referência global. Para a China, é essencial ter uma moeda robusta que possa competir com o dólar, permitindo assim reduzir o impacto de eventuais sanções dos Estados Unidos em caso de uma nova guerra comercial ou conflito com Taiwan. E será que tudo isso se encerra aqui? A China está dando mais um passo significativo ao desenvolver seu próprio sistema de pagamentos interbancários, que pode desafiar o onipotente sistema SWIFT.
Estamos nos referindo ao Sistema de Pagamento Interbancário Sem Fronteiras, conhecido como SIPS, um sistema que, embora ainda dependa bastante do SWIFT, possui potencial para operar de forma independente. Gradualmente, a China está manobrando para se libertar da dependência do dólar. No entanto, o dólar não está apenas enfrentando a ameaça das moedas de outros países, que mesmo distante disso, estão ganhando participação de mercado aos poucos. Uma tendência emergente que também pode impactar a robustez do dólar é o surgimento das criptomoedas, baseadas em tecnologias blockchain, o que as torna especialmente atrativas. No contexto dessas moedas digitais, destacam-se os contratos inteligentes. Esses são programas de computador que incorporam acordos entre duas partes e são executados automaticamente à medida que as partes cumprem as cláusulas pré-definidas. A veracidade do cumprimento ou não pode ser determinada por uma fórmula matemática ou pela intervenção de um agente externo que fornece informações à rede blockchain. Vamos usar como exemplo um jogador de time de futebol. Ele recebe um pagamento de 1 milhão de euros se marcar mais de 10 gols em uma temporada. Nesse cenário, assim que a rede blockchain registrar o 10º gol do jogador em questão, os contratos inteligentes serão acionados, garantindo o pagamento acordado. No entanto, para validar a oficialidade desses gols, a Liga de Futebol fornecerá estatísticas detalhadas sobre os gols marcados. É importante observar que essa transação não precisa ser realizada em dólares. Na maioria das vezes, ela será conduzida na criptomoeda específica da blockchain utilizada. No caso dos contratos inteligentes, a criptomoeda Ethereum é a mais comum, sendo sua unidade monetária conhecida como Ether. Portanto, a Ethereum destaca-se como um dos projetos mais seguidos na comunidade de criptomoedas. Se esse cenário se concretizasse e o dólar perdesse sua posição dominante, a moeda sendo menos procurada sofreria desvalorização. Isso tornaria a indústria norte-americana menos competitiva na venda de bens e serviços no exterior. Portanto, o custo de comprar produtos e serviços estrangeiros aumentaria consideravelmente, o que resultaria em empobrecimento. Caso os Estados Unidos optassem por manter o valor de sua moeda, seria necessário reduzir a impressão de dólares e aumentar as taxas de juros, o que, por sua vez, desaceleraria a economia. Além disso, financiar as despesas do país se tornaria ainda mais desafiador. Seria necessário implementar cortes no orçamento, o que teria impactos significativos, como a diminuição dos recursos destinados à defesa, uma redução nos investimentos públicos em infraestrutura e subsídios menores para setores econômicos estratégicos. Observaríamos uma situação em que a posição dos Estados Unidos como potência mundial ficaria consideravelmente comprometida. Nesse momento, você pode estar se questionando sobre a real possibilidade desse cenário se concretizar. Haverá um colapso do dólar? Embora essa perspectiva seja mais provável do que há uma década atrás, ainda é complexo afirmar que tal evento ocorrerá. Vamos analisar as razões para isso. Primeiro, a China mantém uma forma de governo autocrática, onde há restrições sobre os fluxos de capital, tornando os investimentos menos seguros devido à falta de segurança jurídica. O governo tem autoridade para intervir nos investimentos conforme desejar, a qualquer momento. 2. Os Estados Unidos e suas corporações continuam a ser o principal mercado de capitais global, caracterizado pela alta liquidez e segurança jurídica que oferecem condições favoráveis para grandes investidores conduzirem uma variedade de transações em dólares. Terceiro, no curto e médio prazo, é provável que o dólar mantenha sua posição dominante. Isso se deve, em parte, ao fato de que a China levará décadas para concretizar seus planos, enquanto as criptomoedas e os contratos inteligentes também demandarão alguns anos para ganhar relevância no comércio internacional. E por último, em contraste com a China, os Estados Unidos possuem um banco central independente do governo, a Reserva Federal, que empenha um papel fundamental na gestão da política monetária, estabelecendo taxas de juros. Essa autonomia fortalece a confiança no dólar em comparação com o renminbi, por exemplo. Em conclusão, é improvável que a supremacia do dólar, que foi evidente nas décadas de 90 e início dos anos 2000, retorne. No entanto, a moeda ainda terá relevância por algum tempo, principalmente enquanto os Estados Unidos permanecerem como a principal economia mundial e mantiverem os requisitos necessários de segurança jurídica e liquidez. E aí, gostou do vídeo? Caso você queira se aprofundar nesse tema, vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo para a compra do livro O Futuro do Dinheiro. Não esquece de clicar no curtir e se inscrever aqui no canal para não perder novos vídeos, combinado? Até a próxima!